Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Chegamos hoje no capítulo 67 do livro Religião dos Espíritos, que é o livro que nós estamos fazendo a leitura aí já há 66 capítulos anteriores, né? E ele faz sempre alusão, só relembrando, né, para quem está chegando agora, que ele faz alusão ao livro dos Espíritos. Cada capítulo que ele aborda tem um tema relacionado a uma questão do livro dos Espíritos. E hoje é o capítulo 67, Materialistas. Vamos lá, vamos compreender o que o Emmanuel nos está nos ensinando sobre materialistas. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do Espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símil complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser, e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma, a afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoem. Aconselham a respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre, no mundo, a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos, em alentados livros sobre a natureza ou meros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores, a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade com o trabalho incessante que lhe é consequente, mas, para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Materialistas. Capítulo 67 faz alusão à questão 799 do Livro dos Espíritos. E lá a pergunta que Allan Kardec fez: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há os de unir como irmãos. Está aqui a resposta 799 do Livro dos Espíritos. E somando o que fala a questão 799 com o texto, a gente percebe o quê? Materialistas. Ele vem trazer uma orientação no que sentido? Vamos começar pelo começo. A leitura de hoje, desse capítulo, ela data de 1959, quase 70 anos, aí, 66 anos aproximadamente. Naquela época, e até hoje, o que a gente ainda vê na humanidade? Existem aquelas pessoas que falam único e exclusivamente o quê? Ciência, ciência, ciência. Tudo que a ciência prova é o que existe. Não estão errados, estão só um pouco desequilibrados no sentido de falta de vida espiritual, falta de sentimento espiritual, que isso também existe, né?
Então desconhecem esse lado espiritual e negam, e ficam só naquilo que a ciência pode ensinar, naquilo que a ciência pode provar. O texto do Emmanuel nos traz vários pontos, vários parágrafos ali, onde ele diz em relação à ciência, mas depois ele comprova que muitas coisas ainda estão sendo descobertas. Não é verdade? Quando nós pegamos o texto de Jesus, por exemplo, no Evangelho, onde ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, o que a gente entende? Quando a gente olha para o universo, e aí a ciência vem nos ajudar, a gente vê quantos outros planetas existem nessa nossa Via Láctea. E aí a gente diz assim: mas lá não existe vida. Vem a ciência, por sua vez, e fala assim, que é pacífica a compreensão de que exista vida, de micro-organismos nos outros planetas. Então, algum tipo de vida já existe, de micro-organismos já existe. E quem disse que é só o nosso tipo de vida humana que tem que existir nas outras esferas, nos outros globos? A ciência não descobriu ainda, a ciência não interpretou isso, mas o Espiritismo já vem falando que existem outros tipos de vidas. Por quê? Porque Jesus também nos disse em vários temas do Evangelho que muitas coisas não seriam reveladas ainda por falta de entendimento, que nós não teríamos capacidade de compreender. E aqui a gente volta então para aquela interpretação, para aquela reflexão que Emmanuel nos traz, que é o seguinte: a Terra é uma grande escola, e se estamos numa escola como alunos, estamos aprendendo. Então, nós não sabemos de tudo, e cada momento é um momento de um aprendizado. O momento de agora é o momento de aprendermos um pouco mais. Por isso nós vemos muitas interpretações, muitas explicações da ciência que vão nos alimentando também, e o Espiritismo, por sua vez, que também é uma ciência, como disse Allan Kardec, não a ciência, mas uma ciência. O que ele estuda? A relação entre os espíritos encarnados e desencarnados, a relação, esse meio, como que se dá isso. Então veja a importância da ciência. Ela não deve ser desprezada, porque qual é o tripé do Espiritismo? Ciência, religião e filosofia. O que quer dizer isso? Que em momento algum o Espiritismo vem descartar a ciência, pelo contrário, ela muito nos ajuda. A filosofia, as indagações, os questionamentos, as reflexões que nós temos acerca do quê? Também das religiões que vêm porque aí ele pega o quê? O Evangelho do Cristo com tudo aquilo que Jesus nos diz e traz e mescla tudo isso para a gente começar a compreender como faz sentido de tudo isso. Então, graças a essa ciência, nós descobrimos muitas coisas. E o que Emmanuel nos faz aqui a referência, ele está falando daqueles epicuristas. Talvez você nunca tenha visto essa palavra. Realmente, não é uma palavra do nosso dia a dia. Mas o que significa epicuristas, traduzindo ao pé da letra? São aqueles que procuram prazeres para atingir um estado de tranquilidade e ausência do medo junto da ausência do sofrimento corporal pelo conhecimento do mundo. Então, ou seja, é um lado abastado de tudo, onde busca um estado de tranquilidade com ausência de medo pelo conhecimento do mundo. Ele está se referindo a quem aqui, na verdade? Ele está fazendo, na verdade, uma homenagem aos cientistas que pesquisam, que vão a fundo para quê? Para descobrir curas para as doenças, vacinas, medicações, tratamentos, formas melhores para que vivamos, tudo isso. Agora, esses que vagueiam na ciência, pautado pelo que acham, pelo que entendem, na sua percepção única, exclusivista, muitas das vezes não. Quando a gente diz exclusivista, dizendo o quê? Egoística, aí está sem fundamento. E tudo bem, respeita a interpretação, mas sabe que aquilo não prospera, que aquilo não vai adiante. Então não adianta falar em nome da ciência quando está pautado num egoísmo, num algo que acha, num algo que eu penso assim, então é assim que é o melhor. Por isso que nós temos que ter essa mente aberta no sentido de compreensão, de compreender o que a ciência nos ensina, de entender as indagações que nós temos e buscar respostas para ela, e não abrir mão da religião que para cada um faz sentido e traz também explicações, somando tudo isso e formando um grande cabedal, ou seja, formando uma estrutura muito forte para que a gente siga em frente e tenha o quê? Uma noção de vida futura, né? Ele disse aqui no texto que nós somos
Símios, ele trouxe uma palavra diferente também. Que nós somos, o homem não passa de símio complexo. Símio complexo, o que é? Um primata que já atingiu a sua capacidade total de evoluir. Né? Não é bem isso. A gente vê que quando se fala em sentimento, nós temos muito a evoluir. Quando fala das sensações, dos entendimentos, das compreensões que nós trazemos, nós temos muito a aprender. Então, nós temos muito a caminhar ainda nesse progresso, no caminho para esse progresso, para compreender tudo isso. Então, materialistas são aqueles que são pautados no materialismo, que é o que a gente vê na semana que vem. Que aí vai completar. Porque muitas das vezes a gente fala de materialismos ou materialistas acreditando que é só dinheiro. Dinheiro não, mas tudo que é relacionado à matéria. Então, nesse ponto também. Então, aqui nós não podemos deixar de falar que a ciência é importante, mas o lado espiritual também o é. O lado filosófico também o é. Por quê? Porque tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tudo isso faz parte da nossa vivência. Certo? Então, na semana que vem a gente estuda mais um pouquinho. Hoje de materialista, semana que vem materialismo. E aí a gente vai compreendendo tudo isso juntos. Eu vou ficando por aqui e a semana que vem a gente se vê. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.